E aí, beleza? Na Escócia medieval, a rainha Elinor está passando um tempo com sua filha Merida no seu 6º aniversário, e Merida ganha um arco de presente de seu pai, o rei Fergus, que também ensina ela a usar o arco. Enquanto brinca com seu presente, Merida acidentalmente dispara uma flecha na floresta. Então Fergus pede para ela ir buscar a flecha, e ao fazer isso, ela vê um wisp. Seguindo o rastro dos wisps, Merida se perde na floresta até que reencontra seus pais, que são atacados por um demônio chamado Mordu. Enquanto Fergus e seus homens lutam contra o urso, Elinor e Merida conseguem escapar. 10 anos depois, Merida agora tem 16 anos e sua mãe Elinor está ensinando-a a ser uma princesa adequada. E Merida não está feliz com o controle da sua mãe sobre sua vida. Elinor insiste que uma princesa deve buscar a perfeição e ensina tudo o que Merida precisa saber. Um dia, Merida consegue escapar do castelo e tira um dia de folga. Ela cavalga até a floresta e pratica tiro ao alvo que ela mesma montou, mostrando suas habilidades acertando todos os alvos, e depois continua cavalgando até chegar a um penhasco, onde ela consegue ter um pingo da liberdade que ela queria ter todos os dias. Naquela noite, Merida volta ao castelo e coloca seu cavalo de volta no estábulo. Ela entra com bastante cautela na cozinha e rouba alguns doces antes de ir para a sala de jantar, onde sua família está comendo. Merida vê seu pai contando aos seus 3 irmãos mais novos a história de como ele perdeu a perna lutando contra Mordu, e Merida completa a história para Fergus, enquanto se junta aos outros. Ela tenta contar para sua mãe sobre suas aventuras na floresta, mas Elinor não parece escutar. Enquanto isso, uma empregada entrega algumas cartas para Elinor, que as lê enquanto Fergus brinca com seus cachorros. Elinor descobre que os lordes do reino aceitaram apresentar seus filhos como pretendentes para o noivado de Merida. Enquanto os trigêmeos são dispensados, Merida recusa o noivado, mas Elinor informa que ela não tem escolha, e Merida sai furiosa do lugar. Mais tarde, Elinor visita Merida em seu quarto e conta uma história sobre um reino que caiu em caos e guerra porque o príncipe mais velho se recusou a governar com seus irmãos conforme a tradição. Com isso, Elinor tenta convencer Merida de que o casamento não é o fim do mundo e a aconselha a aceitar. Depois disso, Elinor volta ao seu quarto e conversa com Fergus sobre a situação. Ao mesmo tempo, Merida fala com seu cavalo Angus e promete não deixar o noivado acontecer. No dia seguinte, os lordes do reino chegam com suas tropas e entram no castelo, enquanto Elinor está ocupada arrumando Merida como uma verdadeira princesa. Fergus tenta falar com os lordes e suas tropas, mas fica sem palavras e Elinor o ajuda. Os lordes apresentam seus filhos, um mais esquisito que o outro, mas uma briga começa depois que eles riem de Lord Dingle e seu filho. Elinor força Fergus a parar a briga, mas os trigêmeos iniciam outra, e Fergus se junta a eles. Elinor entra na multidão e arrasta Fergus e os lordes para a frente, onde ela interrompe a briga, e eles pedem desculpas. Elinor informa os lordes que, de acordo com suas leis, apenas o primogênito de cada família pode ser apresentado como campeão nos jogos para decidir quem se casará com Merida. Merida presta atenção às palavras da mãe e cria um plano para usar essa informação a seu favor. Ela escolhe o arco e flecha como o jogo para os campeões, e Elinor ordena que os jogos comecem. Os jogos começam e os campeões se preparam. Infelizmente, os filhos de Lord MacGuffin e Lord Mackintosh erram o alvo, enquanto o filho de Lord Dingle, que mal sabe usar um arco e flecha, acidentalmente acerta o alvo. Quando Fergus brinca que Merida terá que se casar com ele, percebe que ela não está em seu lugar. Merida entra e declara sua intenção de competir por sua própria mão em casamento. Apesar das objeções de Elinor, Merida acerta todos os alvos no concurso. Mais tarde, em seu quarto, Merida é seguida por sua mãe, que a avisa sobre as consequências de suas ações. Merida se recusa a aceitar o noivado e, em um acesso de raiva, corta a tapeçaria que sua mãe fez. Em resposta, Elinor pega o arco de Merida e o joga na lareira. Merida sai correndo chorando, enquanto Elinor percebe a gravidade de suas ações e se arrepende do seu comportamento. Merida então cavalga para fora do castelo em seu fiel cavalo e se aventura na floresta. Ao se aproximarem de um círculo de pedras, Angus fica assustado e para de correr, fazendo Merida cair de suas costas.
pedras. Enquanto explora a área, Merida vê alguns wisps misteriosos e os segue até uma pequena casa onde ela encontra uma bruxa. Merida paga a bruxa com um colar dado por sua mãe e pede um feitiço para mudar seu destino. A bruxa usa sua magia para fazer um bolo e informa Merida que sua mãe mudará ao comê-lo, antes que ela desapareça do nada. Com isso, Merida volta ao castelo e dá o bolo para Elinor, mentindo sobre tê-lo feito ela mesma. Elinor come um pedaço do bolo e informa Merida que Fergus está distraindo os lordes e uma decisão precisa ser tomada. Elinor começa a se sentir desconfortável, o que faz Merida levá-la para seu quarto. Enquanto passam pelos lordes, Elinor diz que tomará uma decisão assim que se sentir melhor. Quando chegam ao quarto de Elinor, Merida a ajuda a se deitar, mas Elinor desmaia no chão e se transforma em um urso ao se levantar. Merida percebe que a bruxa que ela encontrou antes transformou sua mãe em um urso sem mudar sua mente. Embora Elinor continue consciente de seu entorno, ela não consegue falar. Enquanto isso, Fergus percebe um barulho estranho e decide investigar com a ajuda dos lordes e seus homens. Elinor eventualmente sai de seu quarto e vagueia pelo castelo, apesar dos esforços de Merida para impedi-la. Maldi avista o urso e foge em pânico, acabando por cruzar o caminho de Fergus e os outros. Ela conta que viu um urso e eles correm rapidamente para o local. Merida e Elinor ouvem o grupo se aproximando e Elinor corre para um quarto próximo, onde encontra os trigêmeos causando confusão. Merida se junta a eles e explica sua situação, oferecendo sobremesa por um ano inteiro se eles ajudarem a tirar Elinor do castelo. Os trigêmeos concordam em ajudar e enganam Fergus e os outros lordes, levando-os na direção errada. Eventualmente, eles atraem os homens para o telhado e os prendem lá. Depois de enganar Fergus e os outros lordes com sucesso, Merida e Elinor conseguem sair do castelo. Como recompensa pela ajuda, Merida diz aos trigêmeos que eles podem comer o que quiserem. Os trigêmeos veem o bolo que Merida trouxe e imediatamente o devoram. Enquanto isso, Fergus e os outros usam suas calças amarradas como uma corda para escapar do telhado. Merida leva sua mãe ao círculo de pedras esperando encontrar os wisps, mas eles não estão em lugar nenhum. Seguindo Elinor pela floresta, Merida de repente se lembra do caminho para a cabana da bruxa. Quando Merida e Elinor chegam à cabana da bruxa, a encontram vazia. Merida esbarra em uma corda que ativa o caldeirão da bruxa e a bruxa aparece em uma mensagem, avisando Merida que o feitiço se tornará permanente ao segundo nascer do sol, a menos que ela consiga reparar o laço que foi danificado pelo orgulho. De repente, a cabana explode, mas Elinor protege Merida da explosão. Enquanto Merida dorme, ela se lembra de quanto Elinor sempre cuidou dela, mesmo quando era criança. Quando ela acorda, Elinor lhe dá algumas frutas para comer, mas Merida avisa que elas são venenosas. Elas decidem pescar em vez disso e Merida pesca alguns peixes com suas flechas que elas assam para a refeição. Enquanto se divertem no riacho, Merida começa a notar que Elinor está agindo de forma estranha. De repente, Elinor sai da água e corre para a floresta. Merida a segue e tenta detê-la, mas Elinor começa a agir como um urso selvagem e até tenta atacá-la. Eventualmente, Elinor para e ambas ouvem um estranho barulho que as leva mais fundo na floresta. Elas eventualmente encontram um wisp que as guia até um castelo abandonado. Merida logo percebe que o castelo é o mesmo da história que sua mãe havia contado. Enquanto explora, Merida acidentalmente cai em um buraco no chão. Depois de cair no buraco, Merida se encontra em uma sala do trono e vê uma tapeçaria de pedra. Ela percebe que o laço rompido mencionado pela bruxa é na verdade a tapeçaria que ela havia rasgado em um acesso de raiva. De repente, ela se lembra que a bruxa mencionou ter realizado o mesmo feitiço em um príncipe que se tornou Mordu. Mordu então aparece atrás de Merida e a ataca. Apesar de Merida disparar flechas nele, elas não têm efeito sobre a fera. Ela rapidamente agarra a mão de Elinor e Mordu surge novamente. Elinor consegue enterrar Mordu sob um monte de pedras enquanto ele continua a atacá-las e elas fogem para escapar da fera feroz. Ao chegar às pedras do círculo, Merida
explica a Elinor que elas precisam voltar ao castelo para consertar a tapeçaria. Caso contrário, ela sofrerá o mesmo destino que Mordu e se tornará um urso de verdade para sempre. Elas conseguem voltar ao castelo usando uma porta secreta. Uma vez dentro, Merida nota que Fergus e os lords estão brigando entre si. Elinor sugere que elas tentem acalmá-los. Merida os distrai entrando na sala, enquanto Elinor finge ser um urso empalhado. Ela então instrui Merida sobre o que dizer aos homens. Merida lembra aos lords que eles deixaram de lado o ódio que sentiam uns pelos outros para se unirem e lutar contra um inimigo comum. Ela então diz que eles devem ir contra a tradição e criar sua própria história, incentivando-os a trabalhar juntos pelo bem do reino. Depois que Merida convence os lords a escolherem seus próprios interesses amorosos, Elinor a incentiva a sugerir que o povo do reino deve ser permitido escolher quem ama em seu próprio tempo. Os lords concordam com ela e, para distraí-los ainda mais, Merida sugere que todos celebrem indo à adega de vinhos de Fergus. Enquanto os lords estão ocupados, Merida e Elinor entram furtivamente no quarto de Merida para remover a tapeçaria. No entanto, Fergus entra em seu quarto e vê que foi destruído por um urso. Ele corre para o quarto de Merida e a encontra com Elinor. Apesar das explicações de Merida, Fergus não acredita que Elinor poderia ter se transformado em um urso. Durante a discussão, Elinor perde a consciência e os ataca. Ela acidentalmente derruba Fergus e percebe o que fez. Fergus, irritado e confuso, tranca Merida em seu quarto. Enquanto Elinor foge do castelo, Fergus e os lords a perseguem. Enquanto isso, Merida descobre que os trigêmeos se transformaram em ursos e os instrui a pegar a chave de Molde. Embora Molde tente fugir, os ursos a alcançam e pegam a chave, que eles devolvem para Merida. Ela parte com a tapeçaria, acompanhada pelos ursos, e logo encontram alguns wisps na floresta. Os wisps os guiam até as pedras do círculo onde Elinor está sendo mantida cativa, mas sem que eles saibam, Mordu os observa e segue. Quando Merida chega às pedras do círculo, ela intervém a tempo de impedir Fergus de matar Elinor, revelando que os trigêmeos são os ursinhos. Quando Mordu chega, os lords tentam detê-lo, mas são derrubados. Fergus tenta matar Mordu, mas Mordu facilmente o derruba. Quando Mordu está prestes a atacar Merida, Elinor se liberta de suas amarras e luta com Mordu. No entanto, Mordu a domina e a joga contra uma pedra do círculo, fazendo-a rachar. Elinor percebe que a pedra está danificada e arrasta Mordu até ela. Ela então bate a cabeça de Mordu na pedra várias vezes, fazendo com que ele corra em sua direção. A pedra cai e esmaga Mordu, matando-o. A alma do príncipe emerge de Mordu e agradece a Merida por libertá-lo. Ele se transforma em um wisp e voa para longe. Ao nascer do segundo sol, Merida cobre Elinor com a tapeçaria, mas Elinor permanece um urso. Merida fica triste e começa a chorar, abraçando sua mãe e desejando tê-la de volta. Merida diz a Elinor que a ama e de repente Elinor a abraça. Merida percebe que Elinor voltou a ser humana e Elinor a enche de beijos. Após a batalha, Fergus se reúne com sua esposa e os trigêmeos voltam ao normal. Todos retornam ao castelo e se despedem dos lords enquanto eles partem para suas respectivas terras. No entanto, Fergus logo descobre que os trigêmeos se esconderam em um dos navios e é forçado a buscá-los enquanto Elinor e Merida cavalgam juntas na floresta enquanto os lords partem. Terminando assim o filme da princesa mais valentona da Disney, Valente, de 2012. Esse foi o Solucionando Animações e eu te vejo com o próximo urso. Valeu, é nóis. Fui.